Shalom, shalom, graça e paz. Glória a Deus, mais uma live, mais um tempo que nós temos aqui de comunhão, de presença, que possamos estar recebendo do Senhor o direcionamento, a palavra de vida, possamos ser cada dia mais próximos da estatura do varão perfeito, amém? Glória a Deus. Paz, Kevin. Glória a Deus. Aguardar os irmãos entrarem aí para a gente dar início. Vai chamando o povo. Compartilha. Glória a Deus. Mais uma live que possamos ter nossa vida edificada. Possamos crescer como servos, como discípulos. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele nos conhece. Ele nos guarda. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Convidando aí. Nos grupos de WhatsApp. Eliane, graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Manselma, paz. Depois de ontem a gente tá tudo um pouquinho mais gordo, hein? Depois daquela festa de ontem. Agora tem que malhar. A paz. Paz, pastor. Glória a Deus. Vai convidando aí. Vai pondo nos grupos. Vai compartilhando. Que esse tempo que nós vamos ter juntos aqui seja uma bênção, em nome de Jesus. Que essa palavra possa edificar a tua vida, possa trazer crescimento, sabedoria, que possa edificar a tua vida essa noite. Que você seja tocado, e o que vai ser falado aqui venha transformar toda a geografia ao teu redor, pois o Senhor tem grandes coisas reservadas para vocês. Aleluia. O tema da mensagem hoje é construindo uma mente saudável. Vivemos num mundo que cada vez mais vemos as pessoas atribuladas, nervosas, angustiadas, passando situações, se queixando. E ter uma mente saudável, construir uma mente saudável, ela é capaz. Quando nós buscamos orientação na palavra do Senhor. Buscamos direcionamento segundo a tua vontade. Graça e paz, Yasmin. Glória a Deus. Que você possa registrar, ou melhor, que essa noite de hoje fique registrada na tua vida. Esses ensinamentos da palavra de Deus, que está sendo repartido conosco. Amém? Que possa ser ganho na tua vida, que venha agregar valor, e você possa passar adiante tudo que você tem ouvido acerca da palavra do Senhor. Hoje vemos muitas pessoas dando amplitude, dando vazão ao passado, a mágoas, a tristezas, em vez de propagar o novo, em vez de propagar o rema do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem feito. Entendam bem que é comum você hoje encontrar muitas pessoas que às vezes passam tempo sem se ver, às vezes até anos, e sempre que você encontra com esta pessoa, ela não tem nada de bom para contar. Ela continua reclamando, continua se queixando, continua falando das dificuldades da sua vida. Ela não tem um futuro, porque quando falamos de um passado, somente de um passado, como vamos esperar termos um futuro se nós não sairmos do ontem e vivemos o hoje? E o que semearmos hoje vai produzir no amanhã. Guarda isso, a palavra de Deus é para trazer mudanças na nossa vida. É para galgarmos cada vez patamares mais elevados. Quantas pessoas você vê começar um tempo na igreja, mas não conseguem se aprofundar, porque não deu vazão para as coisas de Deus. As coisas do mundo ainda falam alto ao teu coração. Jesus fala sobre a parábola das sementes, e ele diz que as sementes ela pode cair
entre espinhos, podem ser sufocadas pelo orgulho, sufocadas pelos desejos da carne. Ela pode cair no meio das pedras onde não cria raiz, e logo vem o sol. E que é o sol? As dificuldades da vida, as mazelas. E aí a raiz, ela, como não está profunda, ela seca. E essa árvore que tinha tudo para dar certo, para dar frutos, como está em João 15, como o pastor Renato pregou ontem, João 15, 8. O nome de Deus é glorificado através das nossas vidas pelos frutos que entregamos. Mas se a semente ela caiu no meio de pedras e a raiz secou-se, logo morreu a árvore. Agora, quando esta semente ela cai em boa terra, e a preocupação de Cristo são as sementes que caem em boa terra, as que produzem, as que dão resultados, e que nós possamos ser estas árvores plantadas junto aos ribeiros, essas árvores plantadas cujas folhas não murcham. O seu fruto vem na estação certa, porque nós estamos firmados no Senhor. Amém? Construindo uma mente saudável, nós temos que tomar muito cuidado. Paz, irmão José Francisco, Melanie, glória a Deus. Tomar muito cuidado com as nossas emoções, porque todos nós temos um dia que estamos mais frágil, um dia que estamos mais suscetíveis a uma murmuração, e por isso nós temos que vigiar, porque Jesus disse que o que a boca fala, o coração está cheio. Mateus 12, 34, o que a boca fala, o coração está cheio. Então entenda bem, o que você quer dar amplitude na tua vida? As palavras de vida eterna do Senhor? As palavras que vêm a edificar a quem as ouve? Que vêm a trazer transformações a estas vidas? Ou você prefere falar de tudo que dá errado? Falar das suas tristezas, das suas decepções? O que nós temos que exalar é o perfume de Cristo. As nossas lutas, as nossas guerras. Nós que servimos a Deus, conhecemos a sua palavra, pois a palavra diz, amém? Em João 8, 38, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre, a palavra de Deus te libertou. Então, você tendo esse entendimento, por que a palavra de Deus é algo tão poderoso? É algo tão poderoso que no Irã, por exemplo, não se pode ler a Bíblia. Na China, não pode ler a Bíblia abertamente. Países que são comunistas, socialistas, não se pode ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus dá sabedoria. A palavra de Deus dá conhecimento. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. E ela é perigosa. Ela é tão perigosa que em alguns lugares do mundo ela não pode ser lida. Porque a partir do momento que você lê a Bíblia, você se aproxima de Deus, você se torna inteligente. Você se torna pessoas cada vez mais próximas de Deus, pessoas abençoadas de entendimento, privilegiadas. Não pense você que eles não querem que o povo leia a Bíblia porque não querem uma religião. Eu não quero uma religião, eu quero Jesus. Eu quero ser um discípulo, quero fazer segundo a tua palavra, seguir os teus passos. Mas como eu falei no começo, agora há pouco, quantas pessoas encontramos, você vai falar com ela, minha vida não está fácil, tenho passado um estreito, um deserto, mas esse discurso nunca muda. Daqui 6 meses você encontra a mesma história, daqui 1 ano a mesma história, só vive dizendo assim, minha vontade é sair, estou quase saindo da igreja, eu estou tão desanimado, não tô bem. E é isso que o inimigo quer que aconteça. Mas por que essas coisas acontecem? Porque em vez de nós nos calarmos muitas vezes e buscarmos em Deus as respostas, nós preferem, esses tipos de pessoas preferem reverberar o mal, preferem reverberar aquilo que não está dando certo, porque ainda não tiveram as suas mentes transformadas, suas mentes renovadas, através do poder da palavra.
Isso só vai acontecer quando nós damos vazão para o Senhor. Isso só vai acontecer quando nós damos abertura, amplitude, quando nós decidimos deixar a palavra de Deus entrar em nossos corações. A palavra liberta. Deus chamou você e eu para vivermos um novo tempo e uma nova história. Você não pode e eu não podemos viver falando de passado, viver falando das nossas tristezas, mas chamar a glória de Deus, porque muitas são as aflições de um justo, mas Deus dá livramento de todas elas. Como você quer ganhar a tua casa, como você quer ganhar a tua família, como você quer ganhar os teus amigos para Jesus, se você não consegue passar nada de bom que acontece na tua vida, você não tem uma experiência boa para passar, entende? Vocês conseguem acompanhar esse entendimento, esse pensamento? Romanos 12:2 diz que uma mente renovada ela é poderosa. A Bíblia diz, não vos conformeis com este presente século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Olha o poder que tem a palavra de Deus, querido. Uma mente renovada, ela transforma uma geografia, ela transforma tudo, ela dá amplitude a tudo que está ao nosso redor. Por isso nós, eu, você, temos que buscar todos os dias da nossa vida esta mente renovada, essa mente do céu, essa mente do trono, do Senhor. Ele começou a boa obra nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E ele vai aperfeiçoar à medida que você permite que isso aconteça. À medida que você dá abertura para tudo isso. O que a boca fala, o coração está cheio. Então é muito fácil você saber como está o coração de um servo de Deus, de um irmão da igreja. Basta você conversar 2, 3 minutos. E o que sai da sua boca vai dizer se ele está bem, se ele está firmado na rocha, se ele entendeu a mensagem, se ele entendeu o propósito do teu chamado. E é isso que eu e você precisamos entender, o chamado de Deus para as nossas vidas. Coisas que estamos enfrentando hoje, que muitas vezes está doendo, coisas que está provocando dores na nossa vida. Mas lá na frente o Senhor já preparou tudo, Ele sabe o plano, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o momento exato de derramar as bênçãos. Um discípulo e uma discípula tem que buscar ter esta mente saudável. Quantas pessoas você conhece que não conseguiu romper com o passado? Não conseguiu romper com tristezas, com dores, não conseguiu romper com perdas? E precisa romper. Precisamos olhar para o alvo, precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós e caminharmos para a vocação dos santos, a vocação dos chamados de Deus, eleitos do Senhor. Aí a tua boca será aberta e você será um chofar de Deus. E aonde você abrir a tua boca, vidas se renderão ao Senhor. Pessoas estarão sedentas para conhecer e para receber desta água que você já bebeu. E Jesus diz que quem bebe desta água jamais voltará a ter sede. O problema é que muitas vezes nós estamos vencendo, estamos galgando com o Senhor, mas retrocedemos na fé. Algo dentro de nós nos puxa como uma âncora, nos puxa para o fundo. E nós temos que desvencilhar com tudo isso e olhar para o Senhor e ter uma aliança com o Eterno e saber que através da aliança com Ele, tudo vai acontecer na nossa vida. O povo judeu antigamente, o povo judeu hoje, eles não conhecem o Novo Testamento, eles ainda estão na antiga lei. Eles ainda estão na lei mosaica, estão vivendo o antigo, aguardando ainda o Messias. Mas ainda assim eles estão respaldados por Deus, respaldados pela tua palavra, mesmo não dando amplitude para o novo. Mas eu e você conhecemos, fomos alcançados por Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. Ele que deu a vida por mim e por você. E porque muitas vezes você olha num servo de Deus, uma serva, está falando tanto das tuas tristezas e das tuas dores, porque ainda não passaram pela palavra que diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Não resista em entregar tudo aos pés da cruz. Não tente resolver sozinho, sozinha.
Creia que você tem um Deus todo-poderoso e você deve se sujeitar a Ele. Colocar a tua vida no altar do Senhor, aos pés da cruz, e entregar tudo a Ele. E falar: Senhor, renova a minha mente. Que eu tenha esta mente renovada segundo o Evangelho de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E que através da renovação da minha mente, tudo que está ao meu redor venha a ser transformado pelo poder da tua palavra, pelo poder daquilo que vem do trono do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que quando você ver um irmão daqui para frente dizendo que a vontade dele é parar, uma irmã, eu estou tão assim, machucado, você vai lembrar desta palavra. Nunca se esqueça. Coloca nos pés da cruz. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor curar a tua mente. Estar doente não tem esse ou aquele. A pessoa pode estar louvando a Deus, estar fraco, ainda não ter a sua mente curada, está vivendo de passado. Pode estar pregando a palavra com dores, pensando em desistir todos os dias, porque ainda não entendeu a mensagem, ainda não entendeu a chamada do Senhor. Tem muita gente hoje que vive na igreja, não é mais pela fé, é pelo dom, é pelo talento. Então, acha que tem o dom de orar, tem o dom de pregar, tem o dom de louvar, mas estão feridas, estão machucadas, decepcionadas, e vai dando mais vazão para isso do que para o novo de Deus. Então, toda vez que você vê um crente falando, reclamando, ele ainda não passou pelo propósito, ele não passou ainda pelaquela roda do Senhor, que cura, que quebra, que pisa e transforma. Quando nós descemos à casa do oleiro, nós descemos, não é ele que nos leva. Você procura descer na casa do oleiro e diz: me refaz, Senhor. Me refaz, faz de mim um vaso novo. E você está ali na roda, sendo girado, cheio de imperfeição, cheio de defeito, e o Senhor coloca as suas mãos sobre a tua vida e começa a fazer de você um vaso novo. Vai restaurando todas as trincas, todos os defeitos. E depois disso, Ele coloca cada um de nós em uma prateleira e vai deixando no tempo da cura. Porque não é só ser feito novamente. Precisa fornear. Precisa terminar. E você é este vaso que o Senhor escolheu. Um vaso de honra. Um vaso para Ele derramar da tua unção, do teu azeite. E este azeite não vai escapar. Esse azeite ele não vai se perder. Esse azeite será usado para tocar vidas, transformar geografias, restaurar famílias. E isso depende do que você tem dado abertura na tua vida. O primeiro passo é ter um coração humilde. Um coração humilde é um coração onde ele está aberto para aprender. Um coração que está desprovido de orgulho. Um coração que está aberto a ouvir, a aprender, a conhecer mais e mais de Deus. Temos um exemplo bíblico, se eu não me engano, está lá em 1 Samuel capítulo 9. Quando Saul vai atrás dos animais perdidos de seu pai, e aí é dito a ele assim: o homem de Deus pode te ajudar. E ele disse: eu não posso ir até o homem de Deus, porque eu não tenho nada para oferecer a ele. Mas ele acabou indo. E quando ele chegou diante do homem de Deus, que era o profeta Samuel, o profeta Samuel ungiu a rei. Então, muitas vezes Deus usa situações da nossa vida que nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Ele tem um propósito grandioso sobre tudo. Ele saiu para buscar os animais perdidos de seu pai. Nesse caminho ele escutou: o homem de Deus pode te ajudar. E ele reconheceu isso. E ele disse: mas eu não tenho nada para levar a ele, para entregar para ele. Como eu vou apresentar? Como eu vou me apresentar?
diante do homem de Deus de mãos vazias. Então ele tinha o princípio, ele sabia o princípio, e ele tinha humildade. E ele se tornou rei. Só que quando ele se tornou rei, ele passou a ver o profeta com outro olhar. E você conhece a história. O profeta disse: me espera para sacrificar ao Senhor. E ele não esperou, ele sacrificou sozinho. Ele fez algo que não era da parte dele, mesmo sendo rei. Não tomou a posição de profeta. Entenda isso, não importa onde você chegue. Você nunca será maior do que o teu pastor. Você nunca será maior do que aquele que leva a palavra de Deus, que jejua por você, que busca direcionamento de Deus para a tua vida. Se você está crescendo, se você está galgando resultados positivos na tua vida, isso é fruto de oração. Isso é fruto de joelhos dobrados, de intercessão sobre a tua casa, sobre você. Nunca se esqueça da tua aliança com Deus. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Porque hoje você vive, muitas vezes, o que alguns anos atrás você chorava, que parecia um sonho. E hoje Deus te deu muito mais. Muito mais. Então seja grato. Um coração humilde é um coração grato. O oposto de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, ele não está disposto a ouvir nada. Um coração orgulhoso, ele já acha que sabe tudo. Não tem espaço para mais nada. E a Bíblia diz que um coração orgulhoso, ele antecede a ruína. Quando deixamos de ouvir o profeta, quando deixamos de ouvir a Deus, nós estamos fazendo um buraco cada vez mais fundo. E uma hora ou outra podemos cair dentro dele. Por isso que temos que ser sóbrios, sermos vigilantes e orarmos todos os dias, para que nunca haja em nós um coração orgulhoso, um coração que deixou de ouvir ao Senhor, mas que o Senhor possa nos dar todos os dias um coração transformado, regenerado, um coração aberto a aprender e a conhecer mais. Porque eu quero dizer algo a vocês com todo ganho de causa. Nem eu e nem vocês conhecemos metade da metade da metade do coração de Deus. A palavra de Deus, ela transcende. Nós não sabemos o que Deus tem projetado, o que Deus tem planejado, mas a certeza, pela fé que temos nele, é que são as melhores bênçãos, são os melhores resultados. Te dou um outro exemplo bíblico. Falava agora há pouco disso com a bispa. Quando Deus escolhe uma pessoa, pode todo mundo tentar destruí-la, pode abandoná-la, pode vendê-la, mas ela vai brilhar, porque aquele que Deus escolheu, ele levanta. Aquele que é um eleito, uma eleita de Deus, ele faz prosperar. Mesmo que você seja um sonhador, uma sonhadora, mesmo que ninguém compre os teus sonhos, não compreenda o que você fala, mas na hora exata, Deus vai mostrar que Ele sempre foi contigo, que Ele sempre te guardou todos os dias da tua vida, até hoje. Esse dia maravilhoso que tivemos, que aprove ao Senhor. Amém? O dia de hoje aprove ao Senhor. Esse dia abençoado, essa live abençoada que nós estamos tendo aqui, fechar essa noite com uma palavra dessa, meu irmão. Uma palavra que vem nos dar ensinamento para tomarmos cuidado com o que falamos. Porque o que falamos, o coração está cheio. Nós já fomos libertos, porque a palavra de Deus nos libertou. Fomos curados, porque a palavra de Deus nos cura. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Agora é buscar a mentalidade do reino. É buscar a sabedoria que vem do alto. É buscar os planos de Deus para a nossa vida. Por isso que quando alguém lhe pergunta, tá tudo bem? Vai tudo bem. Graças a Deus. Porque quando você fala, você profetiza. Lembra disso, dessa passagem? O filho estava morto. Está tudo bem? Vai tudo bem. E onde é que está o homem de Deus? Quando você tem acesso, queridos, você tem portas abertas sobre a tua vida.
Essa é a qualidade de servo, de serva, de discípulo. Servir a Deus é um privilégio. Ter um Deus tão amoroso, tão zeloso como nós temos, é um privilégio. Por isso nós temos que corresponder a esta chamada. E tudo quanto façamos, seja para louvar e exaltar o teu santo nome. Uma live que nós temos, que começou como um discipulado online, mesmo ainda muitos ainda não entrando, não entenderam ainda, não valorizaram ainda, mas tudo é no tempo de Deus. Eu preciso, você que está aí me ouvindo também precisa, e juntos somos mais fortes. Quando você buscar esta mente renovada, você tem o poder, a unção, a autoridade de transformar tudo que está ao teu redor. Não esqueça disso. A mente renovada, não vos amoldeis, não se conforme com o presente século, mas busque a mente renovada, que você vai ter forças para transformar, forças para falar com amplitude, com ganho de causa. Quem é Jesus na tua vida? O que Jesus tem agregado na tua vida? Como você conheceu Jesus? O que Jesus tem feito por você? A melhor opção que nós temos é escolher Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é fácil. Muitas vezes estamos enfermos, nossa mente está enferma. E esta mente saudável, ela precisa ser construída. Mas existem caminhos dentro da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Então que o Senhor possa nessa noite abrir a tua mente e te dar sabedoria. E entenda que tudo que você fala são sementes lançadas no mundo espiritual. Quem tem a sua vida transformada, a sua vida moldada e uma amplitude na presença de Deus, são aqueles que entendem a mensagem e buscam todos os dias da sua vida essa renovação interior, essa construção de uma mente saudável, e passa a viver trabalhando o presente, projetando a sua vida para um futuro ao qual Deus tem que estar junto com você. Quando as coisas te aproximam de Deus, isso é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é cada dia avançarmos mais e possamos chegar à estatura do varão perfeito, em fé, em sabedoria, porque esta palavra nos limpa. João 15 diz que eu e você estamos enxertados na videira, limpos através da palavra, porque aquele galho seco que não produz nada, ele será cortado e lançado fora, para que o que produz, produza mais ainda. E nisso o nome do Senhor será glorificado através dos frutos que você e eu vamos apresentar diante dele. Amém? Não é tão difícil assim. Quando nós começamos a estudar a palavra que traz a libertação para nós, começamos a ver um horizonte, começamos a ver um norte na nossa vida. Que esta palavra de Deus ela venha te abençoar, venha curar tua alma e venha dar um novo passo, um novo rumo à tua vida. E que você abra a tua boca para confirmar, testificar tudo aquilo que o Senhor depositou sobre a tua vida, sobre a fé que há dentro de você, que Ele mesmo anunciou. A tua fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se tiverdes fé, você vai orar e as coisas vão se movimentar diante de ti. Guarda isso no teu coração, que o Senhor venha aumentar a tua fé nesta noite, que Ele venha dar mais e mais sobre a tua vida. E você venha abrir a tua boca para anunciar as coisas boas do Senhor, anunciar sobre os teus testemunhos, sobre as tuas vitórias, sobre as tuas curas, sobre as tuas conquistas. E muda o discurso de só reclamar, sempre a mesma história. Minha vida não está fácil. Eu estou tão desanimado. Muda. Quando você mudar a tua mente, ao teu redor tudo vai ser conquistado.
Guarda isso em teu coração, que isso venha produzir, porque este é o rema do Senhor, uma palavra viva para o nosso coração. E quero dizer mais, ninguém vai te segurar, ninguém. Não tem mais esse momento de tristeza, cabisbaixo, a cabeça levantada, porque você é um eleito, uma eleita do Senhor. E Ele te chamou para conquistar. Mas para conquistar, você precisa ser conquistado. Você precisa entender a mensagem, entender os segredos contidos na palavra do Senhor, porque tudo é através da palavra. Quando Deus te chama, nós já estamos caminhando já para o final, mas vou pedir um pouquinho mais de paciência para você. Mas quando Deus ele te chama, Ele te sustenta. Quando Deus te chama, Ele te dá as ferramentas certas, te dá os escapes e os livramentos certos. Vou dar mais um exemplo bíblico para você de Josué. Josué é só um jovem, só um menino, mas ele era o braço direito de Moisés. Lembra que eu disse que quem honra é honrado? Não é igual hoje, quem honra é puxa-saco. Quem honra é honrado. A honra nos abre portas, a honra nos dá uma amplitude. Eu sempre digo, se você está numa igreja e você recebe uma unção, essa unção ela é por duas coisas. A primeira delas, o Senhor te escolheu. Mas o Senhor não desce na terra para te ungir. Ele vai usar um profeta. Ele vai usar um homem de Deus para derramar o azeite. Assim foi Elias e Eliseu. Assim foi com Samuel e Davi. Então, quando Deus ele aparece a Josué e diz assim, levante, porque de agora em diante é você que vai estar à frente, na direção do povo. E ele era só um menino. E Deus disse assim, Josué, não te assombres nem te espante, eu sou contigo. Irmão, Deus é contigo. Ei, acorda aí, ó. Deus é contigo. Deus é com você. Não te assombres nem te espante, não tenha medo. E ele disse a Josué, olha Josué, eu vou te dar o segredo é não se aparta deste livro. Medita nele, dia e noite. E ele foi estudando, ele foi se aprimorando, se aperfeiçoando. Isso é um coração humilde. Eu vou dar dois exemplos para você, para encerrar. Um coração humilde, um coração que desejava aprender, um coração apaixonado por Deus. Aí Deus diz para Josué, Josué, eu vou te abençoar diante de toda esta congregação, para que todos saibam que assim como fui com Moisés, eu também sou contigo. E lá vai Josué, no tempo de cheia, tinha que transpor o Jordão. E Deus disse, você vai transpor o Jordão e de lá você vai tirar 12 pedras, que vai representar as 12 tribos de Israel. Eita glória, irmão. Aleluia, Deus é bom. Deus dá o comando, Deus ele coloca você num lugar, mas ele te dá condição. Quando você dá abertura, quando você dá espaço para ouvir a Deus. Agora eu vou dar um exemplo para você de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso é um coração que vive de pose, igual Geazi. Geazi, ele tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu. Mas ele não queria guardar à risca o que o teu Senhor lhe ensinava, o teu discipulador. E certa ocasião, após a cura de Naamã, Eliseu não queria nada, nenhuma indulgência. Ele queria mostrar que o nosso Deus, ele não trabalha com trocas, com permutas, mas é através da fidelidade, através do posicionamento, da obediência. Entendam bem, Naamã, ele também quis fazer do teu jeito, porque quem é orgulhoso tem dificuldade de entender as coisas. E ele disse assim, mas temos rios tão bons, por que vai me mandar justo neste rio, desta água preta, esta água suja? E a história com Naamã, quando Naamã chegou onde estava Eliseu, deixa eu ligar aqui a bateria aqui que está acabando a carga aqui. Quando Naamã ele foi falar com Eliseu, Eliseu não foi recebê-lo.
E ali ele se sentiu ofendido, porque ele se achava um homem importante, mas ele não era maior do que o homem de Deus. Você concorda comigo? Ele podia ser o capitão, mas ele não era maior do que o homem de Deus. E o homem de Deus queria quebrar o orgulho dele na emenda. Vai lá e diga para ele o que ele tem que fazer. Mas o profeta não se mostrou a ele. Então muitas vezes você não tem acesso ao profeta, porque o teu coração é orgulhoso. E quando Naamã mergulha 7 vezes, a sua pele fica limpa como de um bebê. Podia ter sido na primeira, mas o Senhor tinha um tratar com Naamã. E também tinha um tratar com Geazi. Quando Geazi viu que Naamã estava indo embora, ele correu até atrás da sua comitiva e foi requerer indulgências, que não era papel dele, não era função dele. E quando chega o teu discipulador e diz, de onde você veio? Não, eu estava aí andando, tal. E o que aconteceu com Geazi? A lepra que estava sobre Naamã recaiu sobre ele. E não se escutou mais falar de Geazi. Geazi podia ter feito coisas maiores do que Eliseu, mas ele fez a sua escolha, o seu caminho de desobediência e desonra, a qual levou à sua própria ruína. Então, meus queridos irmãos, irmãs, que possamos ter um coração cada dia mais quebrantado, um coração cada dia mais disposto a ouvir a quem tem o que nos ensinar, que possamos aprender mais com o Senhor e possamos ser esse povo forte, esse corpo e família muito bem ajustados, e que possamos correr esta carreira da fé e tenhamos muitos frutos para apresentar aos pés do nosso Senhor. Que Deus ele te abençoe, que ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que ele levante sobre ti o teu rosto e lhes dê a paz. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Amém? Foi muito bom este momento com vocês aqui.